Dando prosseguimento à aula passada, na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre leitura de frações. Então a gente vai poder estar estudando como são lidas as frações. Então primeiro, lê-se o número que representa o numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E em seguida, lê-se o número que representa o denominador. Como a gente pode observar aí nessa primeira parte, ou seja, quando o numerador é 2, lê-se meio. Quando o numerador é 3, lê-se terço. Quando o numerador é 4, lê-se quarto. Quando o numerador é 5, lê-se quinto. Quando o numerador é 6, lê-se sexto. E quando o numerador é 7, se lê sétimo. Agora continuando um pouco mais aqui. Quando o numerador ele é 8, lê-se oitavo. Quando o numerador é 9, lê-se nono. Quando o numerador é 10, lê-se décimo. Então, a partir daí, a gente vai entrar agora numa categoria própria, que é do 10, do 100 e do 1000. Quando se tem 10, a gente lê décimo. Quando se tem 100, a gente lê centésimo. E quando se tem 1000, a gente lê milésimo. Por exemplo, alguns exemplos agora de leitura aqui nessa primeira parte, antes de tudo. Por exemplo, se nós tivermos a representação, de 1 sobre 2, a gente lê 1 meio. Se a gente tiver a representação de 5 sobre 7, nós vamos ler então 5 sétimos. Se tivermos 1 sobre 100, 1 centésimo. Se tivermos 13 sobre 1000, 13 milésimos. Sempre entrando então aqui em concordância com o que a gente viu agora anteriormente sobre a leitura dessas frações. Agora, a partir de um caso especial, nas frações com denominadores diferentes, a gente lê avos. Como assim numeradores diferentes? Como no caso aí, 5 sobre 15. Como que ficaria? 5, 15 avos. E 4 sobre 20, 4, 20 avos. Qualquer então número que fuja do que a gente viu nessa primeira parte, a gente se lê avos. Agora, partindo agora para alguns exercícios básicos sobre isso. Por exemplo, aqui, ó, nós representarmos as frações através do número fracionário. Por exemplo, 1/4 de queijo. Como que nós vamos representar 1/4 de queijo em número fracionário? Simples. A gente pega um 1, que representa o número que é a parte que a gente quer, e a gente pega então aqui, ó, o segundo termo, quarto, que significa então que o queijo foi dividido em 4 partes. Então, a gente vê no caso o numerador 1, porque representa uma parte, e o denominador 4, que é o número de partes em que esse queijo ele foi quebrado. Vamos ver aqui, metade de uma pizza, como a gente viu. Como a gente fala metade? Metade nada mais é do que 1 sobre 2, ou seja, meio, né? Metade. Metade da pizza. Como seria 3 oitavos? Como a gente viu, 3, que é 3, que é o numerador, ou seja, representa o número de partes que a gente tem. E o oitavos representa ao número de partes em que foi dividida a pizza. Ou seja, oitavos representa 8. Um segundo caso aqui. Vamos ver. Escreva como se leem as frações, utilizando aquelas regrinhas básicas que a gente viu. A gente tem, então, aqui no numerador o 5 e no denominador o 9. Então, fica 5 nonos. Desculpa. Nonos. 2 sobre 3 fica 2 terços. Partindo já aqui, ó. 3 sobre 5, 3. Lembra da tabelinha? 5 é
quintos. E por último, lembra lá quando a gente tem um número diferente daquela tabela, o que a gente faz? 6, 13 avos. Então esses são alguns exercícios dessa nossa segunda aula. A gente vai terminar esses exercícios na próxima aula.